Olá, meus irmãos, muito bom dia. Nós estamos já a nos aproximar do meio do livro de Jó. Chegamos pelo capítulo 20 e amanhã chegamos ao 21 e assim chegaremos à metade do livro. Bem, se no devocional de ontem nós vimos Jó falando sobre o sofrimento dele e na esperança que ele tem de que o Redentor venha a resgatá-lo, agora nós vamos ver Zofar contra-atacando e novamente dizendo a Jó que o ímpio é que sofre. O sofrimento do ímpio sempre vem mais rapidamente, né? É interessante porque ele tem uma certa razão. Nós já falamos que em algumas passagens há uma certa razão. O que falta aqui é ele não aplica de forma correta aquilo que ele fala. Por exemplo, ele diz que Deus, no seu conselho moral, né, no seu governo moral do mundo, né, ele então aplaca uma ira sobre o povo, sobre o homem, né? Mas o que ele não explica é que isto está desde o início, desde quando o homem pecou, né? Então, nós vamos ler, e eu vou pontuar, nós vamos fazer a leitura passada, né, em espaços, vamos fazer espaçada, para que nós possamos entender o que eu quero dizer, e você também vai entender, e você vai ver que, de repente, muitas vezes, o que a gente vê aqui sendo dito é o que se diz, muitas vezes, no meio religioso. Então, vamos à leitura. Jó, capítulo 20, começa assim. Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito obriga a responder segundo o meu entendimento. Ele está a dizer para Jó assim: eu ouvi que você falou, ouvi que você disse que a gente está tentando falar coisas que não são corretas, e que deveríamos nos envergonhar do que falamos. Foi isso que ele disse no capítulo anterior. Mas ele diz: eu tenho que responder ao que você fala. Interessante isso, porque os amigos de Jó ficam ali batendo, né? Tentando levar Jó a proclamar ou dizer que sim, tá bem, então tá bem. É um pecado, eu pequei, mas no que ele pecou, né? Então ele continua dizendo assim: porventura não sabes tu, falando a Jó, que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, os júbilos dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Então, isso aqui tem um pingo de verdade, tem um pouco de verdade. Mas não quer dizer que os ímpios, né, o perverso, a alegria dele dura talvez de hoje para amanhã. Não é isso. A alegria dele dura talvez até mesmo a vida toda dele. O que ele deveria dizer aqui é que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra, o pecado entrou no homem, e isso condena o homem, né? E aqueles que não se voltam para Cristo, aqueles que não buscam salvação em Cristo, estão realmente determinados ao sofrimento. E é isso, essa momentânea, eu entendo que deveria ser colocado, né, como o tempo de vida de um homem, né? Então, esse é o momentâneo que nós deveríamos entender aqui. Ele continua a dizer assim: ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que conheceram dirão: onde está? Agora ele começa a descrever aqui uma série de coisas que acontecem ao ímpio, ou que ele vê que acontece ao ímpio. Eu vou narrar aqui juntamente para que vocês entendam todo o capítulo 20 do livro de Jó. Então, a partir do versículo 5 ele começa, né? E no 6 ele disse: ainda que a presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens.
Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Aqui sim, aqui há realmente aqui, ele está dizendo assim, o vigor pode perdurar até o momento da morte, mas mesmo que a pessoa tenha aquele vigor, né? Às vezes a gente usa até aquela ilustração dizendo assim, às vezes a pessoa tem aquele corpo, né, de academia, de ginásio, né? Cuida muito do seu corpo e faz bem em fazer isso, mas quando morre, né, o destino é o mesmo de todos, até mesmo daquele enfermo, daquele doente, né? O destino é sempre o mesmo. Isso aqui é uma verdade nisso que ele está a dizer. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspide será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-ás. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro de sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejada. Não escapou a sua cobiça insaciável, pela que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele para encher a sua barriga. Então, ele está a dizer aqui que aos contrapontos aqui, né? Ele busca riqueza, aqui no versículo 20, por exemplo, ele diz assim, não há limites para a sua cobiça. Isso é uma verdade. Uma verdade. Às vezes, o poder leva o homem a querer mais poder. E nós vemos isso, né? Quando mais poder uma pessoa tem, mais ela quer. Ela não tem limites, ela não se contenta. E isso por quê? Por causa do mal, por causa do pecado que habita no homem. É assim que ele vive. Né? Vive para uma questão de ter poder, para sobrepujar o outro, para ser maior que o outro. Né? Então há uma série, sim, aqui de verdades. O que eu tenho passado aqui para os irmãos, para os amigos, né, é que ele não faz a colocação correta. Né? Ele vai falando como se aquilo fosse um desenrolar, se acontecer, como aquilo acontecendo com todos os ímpios, né, acontecendo com todos, sem dar uma explicação para aquilo. Né? Então ele tenta ver na enfermidade de Jó um problema de pecado, um problema de que ele pode ser contado como os ímpios. Ele tinha tudo e agora sofre. Ele era rico e agora é pobre. Ele tinha saúde e agora está doente. Ele tinha família e agora não há ninguém para o ajudar. Então eles olham e dizem, você tem um problema com Deus. E aí então ele diz, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Aqui é uma questão importante que eu gostava de colocar. A palavra do Senhor diz que Deus está irado com o homem, porque o homem pecou. E enquanto o homem não se restaurar através de Cristo com Deus, a ira do Senhor está sobre o homem. Mas Cristo na cruz, vamos dizer assim, recebeu a ira de Deus sobre ele, para que todo aquele que vá a Jesus possa receber de volta o relacionamento com Deus. Então, o Deus continua assim irado, mas sobre todos aqueles que não estão debaixo da salvação que se acha em Cristo. E ele continua, se fugir das armas de ferro, o arco de bronze a traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e este vem resplandecente do seu fel. E haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Né? Aquilo que Zofar ensina aqui
realmente, como eu disse, basicamente acontece. Mas o que ele não faz aqui é que ele não tem nenhuma palavra para demonstrar a misericórdia de Deus em Cristo. Deus foi misericordioso em Cristo. Ele traz esta oportunidade de que o homem possa ter um relacionamento com ele novamente através de Cristo. Ou seja, ele pede que Jó mude os seus caminhos, né? Mas ele não faz qualquer menção à misericórdia de Deus. E Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus amável. Sim, nosso Deus é um Deus que se importa, E eu quero então terminar esse devocional de hoje exortando você que me ouve. Você que tem sofrido, você que tem passado por dificuldades, não pense que isto é a ira de Deus sobre você por causa do que você está a passar. Não, isto são muitas vezes circunstâncias do que fazemos, circunstâncias do que nós podemos, de situações que deixamos de fazer. Nada, meus queridos, nada é feito por causa das nossas boas atitudes ou das nossas boas obras. Se eu for bom, Deus será bom comigo. Se eu for mal, Deus será mal comigo. Não há bondade e não há maldade. Deus, ele olha para todos de igual modo. O que ele faz é trazer salvação, trazer paz, trazer amizade para aqueles que buscam a Cristo. Por isso Deus enviou o seu Filho. E se você tem passado por dificuldades, eu quero exortar você a buscar em Cristo, seu Senhor e Salvador. Porque assim mesmo diante de dificuldades, nós teremos esperança em Cristo. Nós teremos aquele que pode nos ajudar. Aquele que nós podemos olhar e dizer assim, eu passo por isto, mas Cristo está comigo. Jesus está comigo. Ele vai me fortalecer. Que Deus abençoe. Eu espero encontrá-lo amanhã novamente aqui pelas 7 da manhã. Agora novamente com uma resposta de Jó. E vai ser uma resposta muito interessante que Jó vai mostrar, dizendo que Zofar está equivocado, Zofar está enganado, porque Deus é misericordioso, até mesmo com os perversos, no sentido misericordioso, no sentido de que ele faz chover tanto sobre o bom quanto sobre o mal. A chuva cai no terreno do bom, no terreno do mal, no terreno do salvo, no terreno do ímpio. Eu quero convidar você a deixar aqui um comentário, partilhar com seus amigos, com seus familiares, deixar um gosto e nos encontrar amanhã. Deus abençoe e até amanhã.